Programa Família de Deus no ar. Vamos nesse início deste dia tão precioso, tão importante, escolhido por Deus mesmo antes que o mundo existisse. Vamos num primeiro momento louvar e glorificar nosso Deus, que nos oferta mais um momento, nos presenteia com mais um tempo, para que possamos juntos, sentados à mesa da partilha, falar de nossas coisas, partilhar, pôr em comum nossa existência, nossas experiências de família, experiência de esposo ou de esposa, para juntos agradecermos a Deus as bênçãos que tem derramado em nosso coração, confirmando essa nossa caminhada em comum, essa caminhada numa realidade nupcial. O dia de hoje é preciosíssimo, importantíssimo, é um dia especialíssimo, pensado por Deus e ofertado a nós para que façamos desse momento um verdadeiro altar. Um altar para louvar nosso Deus, um altar para oferecer um sacrifício de louvor ao Altíssimo. Para isso fomos criados, para isso fomos chamados à existência. Para isso Deus, com seu amor, nos impulsiona, para que possamos realmente celebrar esta existência na vida que nos foi dada. O dia de hoje é um dia ao qual nós vamos dedicar a refletir em algo preciosíssimo desta realidade nupcial. Há tempo temos dito que num primeiro momento temos que nos conscientizar que esta realidade nupcial é algo pensado por Deus mesmo, faz parte do seu desígnio, compõe o seu pensamento. É uma realidade a qual existe por força misericordiosa de Deus. Não fomos nós que inventamos este relacionamento homem-mulher, a qual nós chamamos na sociedade como casamento, e nós, sempre enfocando esta ótica teológica, dizemos uma realidade nupcial, uma existência conjugal. Portanto, é um espaço conjugal, é uma realidade construída, uma realidade elaborada, uma realidade que vai sendo restaurada passo a passo, neste relacionamento interpessoal de um homem e uma mulher, como o esteio, como as colunas mestras desta realidade ou deste espaço nupcial. O lindo é isso, de que este dom nupcial é dado por Deus mesmo, para que juntos caminhamos na mesma direção, com o mesmo objetivo. Não fomos nós que inventamos. Não é a sociedade que criou, estipulou este tipo de convivência, nem mesmo a igreja. É algo que surge no coração do ser humano. É algo que brota, é um dom ofertado por Deus mesmo. Um dom para que possamos nós desempenhar este papel esponsal, do esposo e a esposa, num relacionamento íntimo, num relacionamento planificado pelo próprio Espírito de Deus. Nós somos testemunhas, nós somos conhecedores da história da caminhada da humanidade. E temos percebido que aquelas uniões que mantêm-se por tempo, aquelas uniões que se mantêm enquanto os dois vivem, ou enquanto os dois existem, aquela união que só a morte é capaz de separá-los, é força de Deus. Estes dois, este homem e esta mulher, conseguem uma convivência, consegue uma permanência na caminhada em comum, a não ser na força do amor, a não ser no poder do amor, ou seja, na força de Deus, no poder de Deus. Deus oferta neste dom esponcial o seu amor, o seu próprio amor, a sua presença amorosa na figura, na pessoa do seu Espírito. O Espírito de amor, o Espírito Santo, o Espírito Divino, o Espírito que une Pai e Filho, o Espírito que mantém esta comunhão das pessoas da Trindade. É o mesmo Espírito que vai manter agora esposo e esposa nesta caminhada em comum. É este Espírito mesmo que une Pai e Filho
que vai conduzir e impulsionar o esposo e a esposa, não só em direção a uma meta comum, um objetivo comum, mas um em direção ao outro. É uma caminhada interessante isso, é uma caminhada em direção a si mesmo, a si próprio. E à medida que damos um passo para dentro de nós mesmos, no encontro conosco, nós experimentamos uma saída de nós, porque este é o fruto. O fruto da vida no Espírito é essa. Saímos de nós e vamos ao encontro do outro. Esta força amorosa que une esposo e esposa é a força do amor de Deus, é a força do próprio Espírito de Deus, Espírito do amor. É uma força que inicia lá quando namorados éramos, troca de olhares, e um amor vai surgindo, um amor específico, um amor especial, um amor ao qual nos leva ao encontro um do outro, nos leva à aproximação um do outro. Queremos estar próximo, e essa aproximação é fruto, é efeito da ação deste Espírito, a ação misericordiosa de Deus. O amor de Deus é um amor misericordioso. E quando nós vamos nos permitindo ser submersos nesse amor, vamos entendendo que é um amor ao qual nos faz sermos dom um para o outro. É um amor com que nos faz uma aproximação um do outro e uma aproximação a fim de servir um ao outro. É um amor de serviço. É um amor que nos leva a nos doar-nos um ao outro com tudo que temos, tudo que somos. Tudo aquilo que nós pensamos, que sentimos, que reagimos, nós vamos comunicando um ao outro. E nessa reciprocidade, nessa intercomunicação, nós vamos crescendo não só no sentido humano, como masculino e como feminino, como dois seres diferentes na expressão da sua humanidade, mas tão iguais na sua natureza. E esta força amorosa que vai nos conduzindo um em direção ao outro, esta aproximação que vai se realizando no próprio Espírito de Deus, vai nos levando a um amor único, um amor exclusivo, pessoal, um amor que se identifica na face do outro, um amor que se identifica na identidade do outro. Vai havendo uma comunhão, entretanto, esta comunhão sem obscurecer a identidade do outro. Não há um assumir a identidade do outro, não há uma possessão, não há uma posse. É um amor que vai desenvolvendo-se em cada um amor que vai produzindo em cada um esta força de união, esta força de comunhão. E esse mesmo amor vai nos dando toda esta condição, vai favorecendo esta aproximação. Por isso, todo este processo de enamoramento, este processo de conhecimento, este processo de aproximação a qual nós chamamos na sociedade como namoro, noivado, ou seja, todo aquele relacionamento que antecipava o sim, o aceite, a convivência, a comum convivência, era um tempo que se dedicava ao amadurecimento deste amor. Nos parece que hoje em dia isso também entrou em desuso, a própria sociedade, eu acho que deformou, descorou este amor. E era um amor lindo, porque havia uma aproximação gradativa, progressiva, uma aproximação a qual este amor ia se consolidando e amadurecendo. E esses futuros cônjuges, este esposo e esta esposa, neste processo, iam criando, iam formando, iam forjando, iam estabelecendo os seus próprios sonhos, as suas vontades, os seus anseios. E neste conhecimento mútuo ia se consolidando esta comunhão. E havia um momento então que o sim, a opção era de uma convivência mais estreita, mais íntima, mais próxima, onde eu poderia ofertar todo o meu ser como dom de si e receber da esposa todo o seu dom de si,
Então tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, sonhamos, nossos anseios, nossas necessidades, nossas fantasias, nossos pensamentos, eram projetados um ao outro e íamos construindo algo em comum. Isto que era o lindo. E esta convivência em comum era algo que brotava do mais profundo do coração. Nós não poderíamos mais conviver separados. Não há condição. Por isso a realidade nupcial nos levava e nos leva a isso. É uma responsabilidade, um compromisso entre um e o outro que se estabelece a partir do seu sim, da sua opção. É algo pessoal, íntimo. Por isso nós dizemos que o matrimônio, esta conjugalidade, esta vida nupcial é algo muito frágil, porque ela se consolida simplesmente numa opção, numa decisão pessoal. E essa decisão pessoal só se estabelece na maturidade humana. O ser humano maduro, o ser humano responsável, íntegro, o ser humano ético, moral, o ser humano religioso é este, então, que faz a sua opção de estar junto, de querer estar junto. O amar é o bem-querer, e aquele que quer bem, quer tudo de bom para o outro. Então nós vamos compreendendo que este amor nupcial é um amor que vai surgindo e vai se consolidando, no sentido de um ofertar ao outro tudo que é, tudo que tem, tudo que sente, numa ajuda mútua, numa ajuda recíproca. Para isso é o sentido nupcial, esse sentido harmonioso nupcial, e brota da decisão, da opção de cada um. Por isso nós vamos tratar hoje, vamos dedicar o dia de hoje, muito especial, nessa consciência da opção, consciência da decisão. Uma decisão e uma opção que está sustentado pela responsabilidade. E isso só é possível na maturidade humana. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. Tem sido tradição, tem sido norma. Neste momento nós agradecermos a todos vocês que sentam à mesa da partilha. A todos vocês que aceitam o nosso convite, ouvem o nosso chamado e cedem à ação do Espírito e aqui estão, sentados à mesa da partilha. Eu agradeço do fundo do meu coração pela presença, pela audiência de vocês todos, porque é esta audiência, é esta presença que nos impulsiona a continuar com estas reflexões. Já há mais de 4 anos estamos nessa caminhada e nos sentimos à vontade em continuarmos, porque é a audiência de vocês que nos entusiasma. Por isso eu quero agradecer a todos vocês, a vocês que sentam à mesa da partilha, aceitando o nosso convite e nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, AM 1060. A vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldobanzotti.org.br, e vocês também que podem agora nos ouvir, estar junto conosco nessas partilhas em outros horários, pegando, ou seja, na página no Face de Irmãos da Comunidade Água Viva ou no próprio YouTube. Enfim, a todos os momentos em que possamos estar juntos refletindo sobre essa nossa realidade divina, que é a nossa realidade nupcial, eu quero agradecer e rogar a Deus que os abençoe, a vocês que buscam, a vocês que tentam, a vocês que, de uma maneira, de uma perspectiva pessoal, querendo conviver de uma forma mais íntima esta realidade nupcial, de uma forma mais prazerosa, mais amorosa, onde o prazer, a harmonia, onde o bem-querer vai consolidando-se nesta comunhão, nesta família, nestes seres, nestes elementos, nessas pessoas humanas.
em que vão sendo forjados nesta realidade nupcial, criando, formando, elaborando, construindo, restaurando passo a passo esta família humana. Mas uma família humana que caminha nessa transcendência, tomando toda a consciência de que somos a família de Deus e que a nossa unidade familiar é que vai construindo essa esposa do Cordeiro. Essa unidade familiar ou essas famílias nada mais são do que uma comunidade de vida e amor. Uma comunidade que é convocada por Deus mesmo para prestar-lhe um serviço, prestar-lhe um culto. E o serviço e o culto que nós prestamos ao nosso Deus, na nossa família, é esse amor mútuo, esse serviço mútuo. A família é esta comunidade de vida e amor, ou seja, uma comunidade que caminha, uma comunidade que tem o seu dinamismo próprio, uma comunidade que vai forjando pessoas, vai alicerçando a humanidade dessas pessoas. Passo a passo, nesta realidade familiar, nós vamos crescendo como seres humanos que somos. Seres humanos tão idênticos na sua natureza e tão diferentes na expressão da mesma. Homens e mulheres, todas as fases de nossa existência, nós podemos refletir nesta família a face amorosa de Deus. Por isso nossas reflexões, passo a passo, nesta caminhada, vamos sentindo esta presença de Deus, nos formando, nos gerando, nos criando, passo a passo, onde vamos consolidando essa nossa família. Vimos falando então, e o tema, pano de fundo da nossa reflexão no dia de hoje, essa fragilidade em que a realidade nupcial se apresenta. Uma fragilidade que não é um documento que alicerça, não é um documento que a consolida, muito pelo contrário. É um amor íntimo, é um amor pessoal, é um amor recíproco, em que anseia pela necessidade de tornar isto público, de oficializar isto. Portanto, não é o ato em si, não é o protocolo em si, daquilo que chamamos de matrimônio, quer seja no âmbito do Estado, quando chamamos o casamento civil, ou no âmbito da própria igreja, da religiosidade, onde chamamos casamento no religioso. Nenhum nem outro fazem, constroem, definem o casamento. Um e outro Estado ou a igreja reconhece essa disposição destes dois nubentes, destes dois seres humanos, em uma caminhada em comum. Portanto, não é o poder civil que oferta a realidade nupcial, nem a própria igreja que consolida e sacramenta essa comunhão. Não, é algo que surge do coração destes dois, é algo que brota como dom de Deus, do coração, do interior desses dois seres humanos, um ser humano masculino na expressão da sua humanidade e um ser humano feminino na expressão da sua humanidade. E aqui então começa a nossa reflexão, ou se alicerça a nossa reflexão. Quando nós vamos no princípio das coisas, quando nós folheamos as primeiras páginas da Sagrada Escritura, nós lá encontramos o princípio de tudo. Inclusive o princípio do caos, nós lemos dizendo que Deus na sua força misericordiosa, cria tudo, cria o mundo, cria tudo. E ao mesmo tempo nós percebemos a dificuldade, porque é implantado logo também de imediato o caos. Ou seja, todo o mal, toda a força maligna entrando nesta construção, entrando nesta realização divina,
fazendo com que o ser humano seja confundido na sua caminhada e se instaura o caos. O caos na mitologia grega é a força do mal e que gera vários filhos. Um dos filhos é as trevas, a confusão, a desarmonia, a violência. E assim nós nos encontramos. Nós nos encontramos vindos ao mundo por força de Deus, por misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo neste mundo encontramos forças contraditórias, forças que tentam desviar esta caminhada, confundir todo o nosso ser. Todo o processo deste mundo anticristo, deste mundo descristianizado, nos leva a uma deformação de todo o nosso ser. E me parece que a luta hoje, na nossa consciência, é a implantação da misericórdia de Deus, dos bens de Deus, deste amor que nos consolida, ao mesmo tempo em oposição às forças deste mundo descristianizado, nos trazendo antivalores e nos confundindo na caminhada. Nos percebemos assim hoje, quando olhamos a sociedade, quando olhamos em nossa volta, e não só num ambiente muito próximo como nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas o mundo em si. Nós vemos imperar a violência, imperar a hipocrisia, a falsidade, o mal, enfim, mentira. E são antivalores que tentam desviar a nossa atenção desta caminhada. A própria realidade nupcial hoje é tão combatida, tão desfocada, tão descorada. Por isso temos evitado de utilizar a palavra casamento e usamos a palavra teológica núpcias ou conjugalidade. Porque hoje nos confunde toda uma teoria de antivalores de gênero, nos quer colocar na consciência de que não somos nem homens nem mulheres. Nós vamos, ao nosso caminhar, nos passos que vamos dando na nossa humanidade, nós podemos e temos o direito de escolher o que somos. Isso tem confundido os nossos jovens e a nós próprios. Se não somos alicerçados na glória de Deus, se não temos como fonte inspiradora o próprio Espírito de amor de Deus, muitas e muitas vezes podemos ser confundidos também, porque a força do mal é esta, é confundir os filhos de Deus, é confundir aqueles que são chamados a esta caminhada de Deus. Somos chamados a sermos como que sarmentos, ramos da videira, é a figura que o Senhor nos traz da Páscoa. Jesus, o Cristo, é a verdadeira vinha. Nós somos os sarmentos, os ramos. E caminhamos em comunhão com Jesus o Cristo para que possamos produzir frutos. Os frutos do Espírito são esses frutos aos quais nós ansiamos para conviver. O amor, a paciência, a delicadeza, todo o respeito, essa reciprocidade do amparo, do querer bem, da ternura, tudo isso é fruto do Espírito, fruto do amor de Deus, fruto da caminhada em Deus. E ao mesmo tempo, nós vemos como que quase imperando em nossa volta frutos do desamor, a desunião, a separação, a discórdia, a morte, a violência, enfim. Tudo aquilo que é contraditório ao que nós ansiamos e o que nós queremos viver. Por isso nós temos visto. Vamos olhar o princípio das coisas. E lá no princípio nós percebemos a criação do mundo. E chega o momento em que é chamado o ser humano à existência. E o lindo é que o Criador olha no ser humano e coloca toda a sua imagem, toda a sua semelhança neste ser criado, neste ser humano. E ele cria esse ser humano como ser humano masculino e como ser humano feminino, como homem e como mulher. E lá no início, quando nós refletimos sobre as primeiras
primeiras páginas da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, onde tudo aquilo que foi originado, tudo aquilo do princípio foi ali registrado. E nós percebemos o ser humano numa dimensão extraordinária de sua caminhada, e que talvez a fonte, pano de fundo, a meta, o objetivo deste sábado seja este. Nós começamos a entender que o ser humano conviveu, o ser humano experimentou dois momentos lindos da sua solidão. Quando falamos em solidão, não queremos traduzir o sentido de ser sozinho, não, mas o sentido mais amplo, o sentido maior, o sentido mais profundo, o sentido de se perceber único, na sua unicidade, na sua irrepetibilidade. Somos únicos e irrepetíveis. Nunca veio um devete, nunca existiu um devete e nunca existirá outro. Eu sou único, eu sou irrepetível. Nós somos seres únicos e irrepetíveis. Ou seja, ninguém pensa como eu, ninguém reage como eu. Ninguém tem a experiência de Deus que eu tenho. É algo pessoal, íntimo, é algo somente seu. E o ser humano experimentou dois momentos dessa solidão. A primeira solidão que ele experimenta é olhando todo o mundo criado e se percebe diferente deste mundo. Não somos iguais, somos diferentes. Essa diferenciação lhe acarreta esta alegria de ser único, de se perceber na sua unicidade. Quando eu reconheço minha unicidade, eu reconheço a minha responsabilidade de responder ao meu Criador da maneira que eu sou, com os dons que me foram dados, com os talentos que me foram presenteados, com aquilo que eu sou. Tudo aquilo ao qual vai me revelando no crescimento humano, eu vou devolvendo ao meu Criador. Eu vou ofertando ao meu Criador. Esta foi a primeira solidão, em que o ser humano entende-se como humano. E entende-se como humano a imagem do próprio Criador. Isto que é o lindo. Ele toma consciência de si, ele pensa sobre si, ele reflete sobre si. E na sua reflexão, no seu pensamento, toda essa sua maneira de pensar, ele percebe, ele toma consciência, ele se assenhora de que ele é diferente de todos os animais, de toda a criação, enfim. A criação é mostrada, é revelada corporeamente, e aí que está, me parece, o fio da meada a qual nós devemos entender. Todo mundo criado, ele é visível, corporeamente visível, e assim é o próprio ser humano. E ele se percebe visível, ele se percebe na sua existência por aquilo que ele é, aquilo que ele se experimenta no seu próprio corpo, por meio do seu pensamento, da sua inteligência, da sua compreensão. E vem o segundo momento de profunda solidão. E toda esta profunda solidão se revela, se é explícito em cada um de nós, no ser humano, neste sono profundo. Este sono profundo é a reflexão sobre nós. E na segunda reflexão do ser humano, na segunda maneira de pensar, no segundo sono, ele se descobre homem, porque ele encontra-se com a mulher ao despertar. Esta mulher que já estava junto, este ser humano feminino que já estava junto, mas ele não havia, agora sim. Seus olhos se abrem e ele enxerga. E quando há esta reciprocidade, quando há esta comunhão, este encontro, ele diz agora, sim, eis, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Vamos compreender isso. Primeiro momento de solidão, primeira experiência de solidão é de que ele é diferente na sua humanidade, diferente de todo mundo criado. Somos diferentes.
Somos diferentes na maneira de pensar, na maneira de reagir, de agir. Somos diferentes porque raciocinamos sobre nós, pensamos sobre nós. Diferente porque entendemos a nossa liberdade no sentido de expressar nossa humanidade. Mas ao mesmo tempo, experimentamos que somos separados, somos sectum, somos sexuados. E nessa sexualidade nos entendemos, nos vemos, nos descobrimos, nos sentimos como homem e mulher. Mais ainda, de que esta mulher, esta varoa foi tirada do homem. Ela aparece em função desta reflexão. Se descobre em função deste sono profundo. Vamos entender então que nós temos a consciência de sermos humanos diferentes de todo mundo criado, diferente de toda criatura, porque trazemos em nós mesmos toda a imagem do Criador. Deus não pegou um modelo, Deus não usou o modelo, a matriz, Ele mesmo é o modelo. Ele mesmo é a matriz, nós viemos da matriz divina, nós trazemos em nós este selo divino porque fomos criados à sua imagem. Mas mais ainda, como fomos criados de duas formas diferentes de expressar nossa humanidade, nós somos agora sim todo o instrumento para sermos a semelhança do Criador, a semelhança no amor. Quando nós percebemos o mundo criado, todos os animais, as aves, os peixes, enfim, nós percebemos o sentido da reprodução, o sentido da perpetuidade da sua própria espécie. E assim o ser humano percebe, observa e vê esta conduta dos animais. E vai ter que entender que nele isto é diferente, é diferenciado, porque como homem e mulher, ele percebe esta atração, ele sente esta atração, ele entrega-se a esta atração, que isto é humano. Este libido é humano, esta força de um ao encontro do outro, na sua sexualidade, é parte integrante da sua humanidade. Mas o lindo é que ele vai descobrir que esta sexualidade, que esta força que une este homem a esta mulher e vice-versa, é uma força divina, é uma força misericordiosa que nos completa. Isto é o lindo. E que o mundo descristianizado deforma, descora, desestimula tudo isso e enfoca e polariza a sexualidade em genitalidade, porque é o que ele observa e é o que ele vê no mundo criado. A cópula do macho com a fêmea no mundo criado é reproduzido ou tentado reproduzir no mundo descristianizado na sua própria humanidade. Mas nós não somos macho e fêmea. Nós somos mais, nós somos esposo e esposa. E se nós mergulharmos nessa dimensão da revelação divina, nós vamos ver que somos mais que isso. Nós somos irmãos muito queridos, chamados a uma convivência. O lindo é isso. O dom esponsal nos dá uma dimensão de amizade, de fraternidade diferenciada. Deus coloca em cada um de nós, esposo e esposa, essa possibilidade, essa condição, esse direito de expressar ao mundo o amor de Deus pelo seu povo. Agora compete ao esposo e à esposa, a este que passou, a estes que experimentaram essa dimensão profunda da solidão, começa a entender que viemos ao mundo para comunicarmos o amor. E como esposo, comunicar de uma forma diferenciada. E esse dom esponsal é algo que é seu no mais profundo da sua natureza. Eu fui chamado a ser esposo, e sempre tenho dito isso, e a força deste dom esponsal é tão intensa, tão grande, em que eu jamais imaginaria. Perdi minha esposa há algum tempo, e sinto esta força no sentido de que Deus me atrai uma outra mulher, para que eu possa continuar esta convivência esponsal,
Ou seja, continuar a expressar no mundo o amor que Deus tem pelo seu povo. Porque isso só é possível a partir de uma convivência amorosa de um homem e uma mulher, a qual são chamados a uma convivência esponsal. A formação, a criação, a consolidação de uma realidade esponsal, de um espaço esponsal, mais ainda, de um espaço conjugal, onde nós podemos agora, na nossa caminhada, com os frutos que vão surgindo, reunir famílias nesta mesma caminhada, conscientizar famílias, outras realidades nupciais a esta caminhada, para que possamos então, agora sim, implantar o reino de Deus, como família de Deus que somos. Que hoje o pano de fundo seja isso, essa consciência de que somos humanos à imagem do Criador. Trazemos em nossa humanidade a própria realidade divina, como imagem que somos. Mas mais ainda, somos chamados a sermos a semelhança do Criador. E a semelhança está nesta convivência amorosa. Como imagem e semelhança, passamos então a ser o ícone, ser um modelo, o exemplo, testemunha do amor de Deus a seu povo. Porque amor que une esposo e esposa, amor que conduz esposo e esposa, este amor que perdoa, que conjuga, que comunga, que restaura, restabelece a cada momento, a cada tempo, fazendo deste espaço onde vivemos um verdadeiro altar, ofertando toda essa nossa caminhada ao Altíssimo como uma oferenda especial. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Sempre temos feito assim, refletido sobre um determinado tema, um determinado assunto, uma determinada ótica desta realidade, depois nos entregamos ao nosso Deus, rogando suas bênçãos para que realmente ilumine nossa consciência, restaure nossa alma, venha desdobrar toda a nossa alma para que seja iluminado todos os momentos, os aspectos, os espaços ainda entrevados, para que a luz nos ilumine este caminhar. Quando nós fomos entendendo de que nesta realidade nupcial, como esposo e esposa, temos uma meta, temos um trabalho, temos um serviço a ser executado. E o serviço é, num primeiro momento, este amor dedicado um ao outro, esposo e esposa e vice-versa, um amor que restaura, um amor que perdoa, um amor que é carregado, um amor que é impulsionado pela humildade um do outro. A humildade humana a qual vamos nos conscientizando que somos. Uma humildade humana que nos dá a certeza de nossa condição humana frágil, limitada e debilitada pelo próprio pecado. Mas uma realidade frágil, debilitada pelo próprio pecado, mas profundamente amada por Deus. Profundamente perdoada por Deus. E é esta força do perdão que vai nos entusiasmando a caminhada. Uma caminhada a qual temos que construir dia a dia, momento a momento. Cada momento concreto da nossa existência é um momento a qual nós vamos nos perdoar e nos restaurar. Restaurar nossa dignidade, restaurar todo o nosso sentido humano, a nossa própria humanidade. Por isso nós sempre dizemos que nós viemos das mãos de Deus, nós viemos dessa matriz divina, nós viemos a vida, a existência, a imagem do Criador. Trazemos no profundo de nós, em nosso coração, esta imagem divina. Trazemos o selo desta imagem, trazemos o selo desta realidade trinitária.
Pai, Filho e o Espírito. Essa dimensão global do amor de Deus, essa dimensão trinitária, está como que marcada, carimbada, selada em nosso ser. Nós trazemos isso em nossa própria humanidade. E à medida em que vamos caminhando um em direção ao outro, à medida em que nós vamos nos entregando a este amor que nos une, esse amor que nos consolida, esse amor que nos faz um só, nós vamos compreendendo isso. Esta comunhão que se dá entre esposo e esposa, e que surge a partir destas experiências da solidão, vamos frisar isso. Essa experiência que nos traz da nossa unicidade, nós somos únicos, irrepetíveis, isso é importante que se fale. Ou seja, quando eu vou me aproximando desta minha esposa, e quando eu vou experimentando a aproximação dela para comigo, eu vou entendendo que nós estamos agora sim como instrumentos nas mãos de Deus, refletindo ao mundo esse seu amor. Este amor intenso que consola, que perdoa, que restaura, que restabelece, que dá uma nova vida, em que dá um sentido profundo existencial. Entendemos que recebemos esta vida, esse sopro vital que nos tornou a alma vivente. Este sopro é para ser celebrado em nossa caminhada, passo a passo. A força que nos une, a força que nos atrai, a força que nos leva nesta comunhão, em busca dessa comunhão, e que nós chamamos de namoro, de noivado, sei lá, nada mais é do que a força do próprio Deus para se estabelecer na nossa humanidade essa dimensão transcendente. Somos nós comunicadores do amor de Deus. Somos nós reveladores deste amor de Deus. Nós vamos comunicando e revelando este amor a partir da nossa própria convivência, esposo para com esposa, esposo para com esposa. Nós vamos consolidando o nosso lar, vamos consolidando o nosso lugar de adoração ao nosso Deus. Isto é o lindo. O problema é que muitas e muitas vezes, nesse mundo descristianizado, já falamos isso, nós não nos percebemos humanos, nós só nos entendemos, nós nos conhecemos, nós nos deparamos conosco mesmo na nossa sexualidade. E essa sexualidade, como um elemento de comunhão, passa a ser um elemento de separação. A própria sexualidade nos separa. Aquilo que é mais forte a nos unir, nos separa. Somos diferentes um do outro. E essa diferença nos leva a uma distância um do outro. A caminhada, então, nesta sexualidade, no mundo descristianizado. Essa sexualidade, com toda essa desinformação, essa implantação de antivalores, nos leva a uma percepção que somos inimigos, vamos nos afastando e vai havendo um divórcio espiritual. E nós percebemos isso. Tudo aquilo que nos fazia nos sentir bem um próximo ao outro, como era gostoso quando namorávamos, quando noivávamos, achávamos tempo para estar um junto com o outro, somente a presença nos bastava, a aproximação, estar próximo, estar presente, isto era algo prazeroso. E isso tudo vai nos separando. Muitas vezes nós, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, me dirijo a vocês, homens, masculinos na sua maneira de expressar a humanidade. Muitas vezes nós convivemos sem esta consciência de que somos humanos. Ou seja, antes de sermos sexuados, somos humanos. Temos a mesma dignidade humana. E essa dignidade humana está na imagem do Criador. Somos a sua imagem. Portanto, quando eu vejo você, eu me reporto ao Criador, porque você é a imagem. Mais ainda, quando eu convivo com você, eu percebo nos teus gestos, no teu comportamento, na tua maneira de ser, a própria imagem de Deus. É o amor expressado na sua humanidade.
Isto sim, Deus é amor, eu digo assim, mas é algo muito subjetivo. Eu quero experimentar em você este amor de Deus. Eu quero refletir no meu ser este amor de Deus. Mais ainda, minha querida esposa, eu quero ofertar nessa nossa caminhada juntos, nessa convivência enquanto existirmos neste mundo. Eu quero expressar este amor de Deus no cuidado, na atenção, na aproximação, na presença, na experiência pessoal, no convívio. Eu peço ao meu Criador, ao meu Deus, que a cada momento eu possa revelar em mim, por mim, o amor que Deus tem por você, em você, minha esposa. E agora, juntos com a mesma consciência, vamos refletir ao mundo este amor. Este amor que é um amor misericordioso. Mas este amor misericordioso só é presente, só é experimentado no sentido humano, na expressão de nossa humanidade. Vamos então, vamos percebendo esse amor no nosso convívio. E eu peço a vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês, meus irmãos, vocês, minhas irmãs, nós que somos sexuados, nos descobrimos sexuados porque somos diferenciados, somos separados, e é na nossa comunhão que refletimos este amor. Vamos no dia de hoje, vamos mergulhar nesta verdade que Deus nos revela. Vamos mergulhar neste mistério de amor. E vamos tomando consciência, pedindo a Deus a cada dia este dom, o dom desta reciprocidade. Eu quero amar você, minha esposa, com todo o amor que Cristo ama a sua igreja. Este é o mistério do amor. Eu quero respeitá-la. Eu quero viver essa ternura, esta presença. Eu quero viver essa solidariedade que Cristo viveu com os seus. Jesus, o Cristo, este amor encarnado, esta palavra encarnada, o verbo encarnado, este amor que se fez ser humano, visível, palpável, compreensível, corporeamente apresentado no tempo e no espaço. Eu quero então, meu Senhor e meu Deus, junto à minha esposa, queremos nós nos ajoelharmos neste altar da vida que é o nosso próprio lar. Fazer destes momentos preciosíssimos de oferta de um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Ou seja, eu quero tomar consciência, eu rogo a Deus que você também, minha esposa, tome consciência disso. E juntos agora, numa reciprocidade amorosa, vamos tomando consciência de que no nosso dia a dia, neste altar que é o nosso próprio lar, neste espaço onde convivemos, que é este altar onde nós vamos ofertar um sacrifício de louvor. E esse sacrifício de louvor nada mais é do que esta doação de um para com o outro, desta oferta de si mesmo ao outro. Pai Santo, Pai amado, Pai de sabedoria, nós que somos a sua imagem, queremos também ser a sua semelhança, porque assim nos criou, assim nos chamou à existência. E eu peço, meu Senhor e meu Deus, que cada vez mais eu tome consciência deste amor, este amor de serviço, este amor de doação. Eu quero servir esta em que tem me dado como esposa. Eu quero servi-la na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, enfim, todos os momentos de nossa existência, até que seja a sua vontade a morte nos separe. Pai Santo, Pai amado, eu quero agradecer por esta realidade nupcial a qual nós convivemos neste momento. Agradecer os filhos que surgiram, os filhos dos filhos, enfim, esta família humana em que o Senhor me concedeu. Eu quero louvar, bendizer todo esse seu amor, fazendo com que meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, todos aqueles que caminham junto, tomem consciência de que somos a família de Deus. Eu agradeço no fundo de nosso coração
por essas bênçãos que tem derramado em todo o nosso lar. E quero convidar todos vocês que estão aqui à mesa da partilha, sábado que vem, juntos, vamos caminhar refletindo sobre nossa realidade, porque só assim nós estamos levando o nome de Deus, só assim estamos distribuindo esse amor. Não podemos nos parar, porque evangelizar é preciso. Que a família comece